Minha gente, e esse coraçãozinho de vocês ansiosos por esse momento, hein? Começa assim agora o nosso Conexão Animal. E claro, você já sabe que não tem nem autorização de sair do sofá, da cama, de onde você estiver, porque o nosso programa tá mais que imperdível. Vamos lá? Vem com a gente! Minha gente, começamos a rotina cedinho, já estamos em direção à clínica Recanto, que recebeu 3 casos resgatados nossos, então a gente vai lá ver como estão, até porque não podem ficar lá e a gente agora vai ter que raciocinar onde vai levar. É isso. Nossa vida não é fácil. Para vocês que não conhecem, não acompanham, a gente precisa sempre de lar temporário. Nem sempre a ONG é o local adequado para o animal ir. Então, acompanhe nossa rotina e vem com a gente. Gente, aqui já é o menininho, né, que é um casal. Ele já teve o TVT, já subiu para a boca, né? O doutor vai explicar um pouquinho, já é uma situação muito mais grave. Então, explica aí, doutor. Então, tratamento de TVT, como estava falando com a outra cadelinha, o TVT ele não se manifesta só no órgão genital, ele pode ir para a pele, para focinho, mucosas em geral. De forma mais complicada, em pele. Em alguns casos, a gente tem que fazer diferencial para saber se não são linfomas. Lembra também que a indicação é castração, lógico, no pós-tratamento. Porém, a castração deve aguardar pelo menos 40 dias, fazer acompanhamento hematológico desse animal, porque em alguns casos, quando a gente faz o tratamento e imediatamente casca, tem algumas complicações graves. Por exemplo, o animal não consegue cicatrizar a lesão, edema de bolsa escrotal, tô falando do simples, que é o macho. Edema de bolsa escrotal, e isso pode ter algumas complicações futuras, como a gente precisa fazer uma nova cirurgia para tirar até a bolsa escrotal do animal. E em caso mais grave, fazer penectomia. Então, a gente não quer que chegue a isso, vai dar certo com esse anjinho aqui. E Adriano recebe muitos casos de pedido de ajuda de TVT, dessa doença em específico, não é isso? Muitos. Eu quero já agradecer aqui a doutor Elton, a você, Kit, porque tá sempre em socorro, salvando esses animais. A gente sabe que a gente está passando por um processo da nova Secretaria de Proteção Animal Nossa Senhora do Socorro, mas com seu apoio, a gente tem tratado diversos animais com TVT. Muito obrigado. Não, a gente que agradece, até porque veja a importância dos municípios terem uma secretaria. É muito mais fácil essa parceria acontecer e flui nos casos. Então você, prefeitura, que não fez uma secretaria animal, faça. Isso é questão de controle de zoonoses, de doenças, é controle populacional, a sociedade ganha com isso. Então se você, que é a grande maioria, porque só tem socorro, se você não fez, faça, se organize, porque a maioria da população que ama animais e tem seu animalzinho em casa precisa ter esse respaldo, esse suporte. E vai ser muito mais fácil para a gente atuar em parceria, né? Então, eu tô indo em todos os municípios, Aracaju, Barra, todos que me chamam. Então, vamos prestar atenção na causa animal. E essas doenças, se não cuidadas com atenção, podem virar de forma endêmica, pode se alastrar, né? Porque imagine eles cruzando no cio, né, doutor? Aí cruza com passou para todo mundo. Daqui a pouco tá a cidade cheia dessa doença. Então vamos ter cuidado e é bom que você aprenda um pouquinho aqui no Conexão Animal. Só para que vocês entendam, esses 2 casos primeiros são de TVT, tumor venéreo transmissível. É uma doença sexual entre os animais, não fiquem assustados vocês, humanos, porque é entre eles que passa. Mas é grave. Então, chegou, deu uma lambidinha, né, doutor? Pega. Então, é bem complicada essa doença, né? E lembrando que a manifestação não é só no órgão genital, né? Como vocês percebem no outro animalzinho, é face, pele e assim vai, né? Alguns casos oftálmico, intranasal. E as pessoas ficam, alguns veterinários já verificaram aqui de TVT intranasal e vinha sendo tratado como anemia, como doença do carrapato por quase 1 ano. Até eu decidi fazer um exame chamado citologia nasal e lá dentro constatar que se constava de um TVT intranasal. Intranasal. Inclusive, Adriano já vai vir com outro, né? Foi um pedido feito para ele, aí ele me pediu essa força também, eu já pedi uma força ao doutor Elton aqui, porque é uma rede de apoio. E agora a gente já vai ter que ver um local para eles 2 ficarem, porque a gente sabe que não pode ser mantido, até porque tem os outros animais, é transmissível, né, doutor? Então a gente tem que ter muito cuidado
Mas é isso, é um desafio. Então, esse TVT se trata com a quimioterapia, é como se fosse uma pessoa que faz o tratamento quimioterápico do câncer, né? Eles fazem também. Então, fica fraco, tem que ter um cuidado muito mais especial. Minha gente, chegamos aqui, viu? Com o nosso caramelinho. A Elda maravilhosa, sempre dá esse suporte como lar temporário. Ela tem outros aí para adoção. Então, produção, já bota aqui o contato de Eldinha. Quem quiser doar ração, quiser adotar os anjinhos, a gente vai mostrar já. Mas, focando no nosso caramelo, é ela que vai entrar com esse suporte. Doutor Elton, Eldinha, pediu 8 dias para ver como é que ele reage à primeira químio. Já trouxe a medicação, vou deixar com você. E é isso, é sua vida, quantos anos cuidando desses animais? Eu acho que desde que eu nasci que eu amo um animal, né? Eu nunca deixei de ajudar os animais. Isso é um dom divino que nós temos, né? Fazer o bem para quem merece. E aqui em Socorro, 36 anos que eu estou aqui, não só cuidando dos animais de rua, mas aqueles também que eu adotei com amor e cuido com carinho. Então, desde que eu me conheço, igual a você, a gente já nasce com esse dom divino de querer fazer o bem. A Eldinha está sempre participando, conseguindo o lar temporário, mas a gente precisa, nesse momento, que ela acolhe mais um desses animais de rua do Nossa Senhora do Socorro, realmente apoiar. Quem puder doar ração para a Eldinha, quem quiser conhecer os animais de Eldinha, vem aqui também abrir a sua casa, adotar, fazer uma adoção responsável. A Eldinha merece todo esse apoio. Tá, gente, acompanhe e siga. Beijo. Oi, Kitty. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pombos, tá? Alguns mitos, algumas verdades. Então, vamos lá. Os pombos são animais muito mal vistos, certo? Pela população. Existem realmente vários mitos de que eles transmitem várias doenças, que eles vão... Tem gente que passa por eles prendendo a respiração, porque acha que eles vão transmitir alguma coisa assim de imediato, tá? Mas não é bem assim. Primeiro, por que a gente tem tanto pombo solto por aí, tá? É um animal que se reproduz com muita facilidade, ele não tem muita exigência com os ninhos dele, certo? Os ninhos são bem simples, eles fazem no chão, eles fazem cantos específicos, realmente buscando um pouquinho de calor e iluminação, mas nada além disso, tá? São ninhos realmente bem prejudicados de estrutura comparado a outros animais, como por exemplo o João de Barro e outras aves, tá? Por isso que a gente tem muitos animais, eles se desenvolvem com facilidade. Mas a grande questão é do porquê a gente tem pombo aqui. Os pombos, eles não são nativos do Brasil, tá? Eles vieram juntos com a descoberta do Brasil, eles eram utilizados como meio de comunicação, certo? Então, em muitas guerras, muitos conflitos, eles eram esse meio de comunicação, tá? Então, a criação dele tem esse propósito. Então, reproduziam pombos, tá? Com cuidado. Existem estruturas muito grandiosas, existem relatos ainda, fotos desses lugares, a gente consegue encontrar, especialmente na Europa, ainda alguns lugares do tipo, onde esses pombos eram reproduzidos, tá? Porém, conforme a sociedade foi evoluindo, eles foram perdendo o propósito, tá? Eles não serviam mais para entregar esses recados, certo? Isso acabou gerando uma grande quantidade de pombos, tá? Vivendo junto com as pessoas, e eles acabaram sendo abandonados, eles perderam o propósito, certo? Então foi por isso que a gente tem, pombos em tanto lugar por aí, tá? Sobre as doenças que eles transmitem e tudo mais, qual é a grande preocupação? Olha, não é bem assim, não é porque ele está perto, não é porque ele está ali, não é porque você acha ele feio, ou porque ele come lixo, come qualquer coisa, não. Ele pode transmitir algumas doenças, especialmente pensando, tá, na contato com as excretas dele. O que acontece? Se você tem alguma sacada da sua casa, ou então a laje e tal, e os pombos costumam ir lá muito, aquelas fezes do pombo, as excretas dos pombos, certo? Vão ficar lá, vão ressecar. Esses aerossóis podem transmitir fungos e outras doenças, tá? Assim como a excreta de qualquer animal que fica abandonada. Se você não tiver a higiene adequada, isso pode acontecer. Então existe esse risco, especialmente em lugares em que não tem essa higiene constante, certo? Outros riscos poderiam ser pensados no contato direto com as aves, com outras aves de estimação. Por exemplo, o pombo, ele entra em contato com a gaiola da sua ave, pode ser que ele esteja trazendo alguma bactéria, alguma coisa com ele, porque ele vive na rua, ele se alimenta de lixo, ele se alimenta de outras coisas, tá? Mas os riscos para os humanos e para os seus animais de estimação, como os cães e os gatos, realmente se pensa mais nas excretas, tá? E não é comum, não é esperado a gente pensar no humano comendo pombo ou coisa do tipo, tá? Também não é o ideal deixar que seu gato, seu cachorro casse esses animais, certo? Eles podem transmitir doenças como qualquer outro porque eles carregam micro-organismos em todo o seu corpo, tá? Como qualquer outro animal. O ideal é isso, evitar o contato direto, como qualquer animal de rua, qualquer animal abandonado, tá? Que é isso que o pombo é atualmente. E evitar que tem um acúmulo de excretas, tá?
sempre manter a higiene constante daquele local, pensando realmente em telhado, sacada, laje, por aí vai. O pombo não é inimigo de ninguém, ele não está aqui para transmitir doenças para ninguém, tá? Ele pode ser um incômodo, um desconforto visual, estético, mas ele é só um animal que está tentando sobreviver e que foi abandonado, como é com os cães e os gatos que a gente acaba encontrando na rua. Fala galera do Conexão Animal, nunca faça mal a um urubu sem antes ver esse vídeo. Os urubus são animais extremamente mal compreendidos e muitas pessoas não gostam desses animais, principalmente por conta do hábito alimentar desses bichos aqui. Mas o que muita gente não sabe é que esses animais são animais incríveis, extremamente bonitos e extremamente importantes. É esse bicho aqui que faz o trabalho sujo que ninguém quer fazer. São os urubus que se alimentam de carcaças que você acha algo condenável, algo nojento, mas são eles que fazem a limpeza desses animais que vão acabar morrendo e aí vão ajudar a decompor esses corpos. Imagine se não tivesse esse cara aqui, que é o verdadeiro faxineiro, para recolher o lixo, ia ficar lá, ia feder, ia atrapalhar a gente muito mais do que se a gente não tivesse esses animais aqui. Se você observar, o bico desses animais aqui é longo e fino, então não tem tanta pressão quanto um alicate, por exemplo, se fosse curto e grosso. Seria um bico mais forte. Então, por não ter tanta força nesse bico, esses animais dependem que a carne esteja mais mole para que aí sim eles consigam se alimentar. Então não é que eles amam a carne podre, é que de fato, muitas vezes é o que eles conseguem se alimentar. E uma curiosidade sobre os urubus é que são animais extremamente tranquilinhos assim, não fazem mal a ninguém, não querem o mal de ninguém, não vão ficar até agora pra você morrer, com certeza, a não ser que você não tome banho, passa uma semana aí sem tomar um banho, talvez eles consigam sentir seu cheiro e ficar ali esperando. Mas fora isso, não é bicho que traz mau agouro, que fica realmente adivinhando quem vai morrer e quem não vai. São bichos que estão geralmente voando de boa, justamente procurando alguma carcaça, e quando encontra, aí eles vão se alimentar e ajudar você, meu parceiro, a manter seu terreno mais limpo, sem estar lá um bicho morto lá um tempão. Olha aqui, como vocês estão vendo aí, parece que o Tonho percebeu que eu não escovei os dentes hoje. Então, esse é o problema de você ter um urubu perto de você. Talvez, às vezes, ele pode te colocar numa situação meio complicada, né, Tonho? E se você quiser ver o Tonho e várias outras aves de rapina que são cuidadas aqui no Instituto Parque dos Falcões, venha conhecer. A gente fica aqui em Itabaiana, no estado de Sergipe, e você pode conhecer o Tonho, várias outras aves, inclusive eu, que provavelmente vou estar trabalhando aqui no dia que você vir. Então, até breve. Meu povo, vamos de atualização. Sim, vocês viram o então batizado Pudim, nosso caramelo, que tá no lar temporário de amor, arrumou até uma irmãzinha. Você viu que a gente foi lá, teve avaliação, precisava de mais exame para constatar alguma situação de saúde e você vai entender por quê. Então, a gente agora vai ter a palavra do nosso doutor Marcel, que levou a laminazinha, teve exame para a gente entender o próximo passo dele. E é isso, e continuamos na torcida para o final feliz, contamos com você. Mas deixa o veterinário falar um pouquinho, né, doutor Marcel? É com você. Oi, Kitty, vamos falar um pouquinho do Pudim, tá? Apesar de eu estar aqui com o Kiko, ó, rapaz bonitão. Pessoal, tive o prazer de conhecer o Pudim, tá? Todo mundo viu, é um cachorro muito carinhoso, muito legal, muito gente fina mesmo, certo? E ele precisou de alguns exames complementares, tá? Pra gente ter noção do que estava acontecendo com ele e encaminhar para castração, certo? Esses exames deram muito bem, tá? A gente percebe que ele está muito bem, muito saudável, tá? Alguns exames eram inconclusivos, especialmente os da lesão, mas nada disso importa no momento porque a gente viu que a lesão tem evoluído muito bem, certo? Ele está melhorando bastante, tá? E tudo isso é graças ao lar temporário que ele tem, certo? Esse pessoal que está cuidando muito bem dele, com muito carinho, muito amor, tá? Todo esse cuidado reflete nessa melhora desse paciente, tá? Na melhora do Pudim. Então, gente, resumindo, o Pudim tá muito bem, ele tá muito saudável, certo? Assim que ele for castrado, abra suas portas, abra seu coração, receba o Pudim em casa, tá? Ele é muito animado, ele vai ser um cachorro muito legal na sua vida, certo? Ele vai fazer uma diferença muito grande e vai te forçar a gastar uma energia também, tá bom? Abra suas portas, abra seu coração, receba o Pudim, porque tá todo mundo louco por ele, que ele é apaixonante. Parei um pouquinho aqui, Aparecida, que ela estava já escapando, porque ela cuida de muito gatinho aqui na região, né? Gatinhos comunitários, que ela alimenta todos os dias, uma rotina diária. Diária, de manhã, pela manhã e à tarde. São quantos, em média? São na faixa uns 50 gatos. Aí eu aproveitei ela aqui, porque ela é a vizinha, né? A gente tá aqui em uma das casas que aceitou ser lar temporário desse anjinho que vocês viram, né? Que apareceu machucado logo onde, minha gente? Na frente da onde a minha equipe trabalha. Aí a equipe saiu, dona Aparecida, e viu lá
ele com muita dor, sem querer comer, prostrado, né? Tá aqui brincando com a irmã temporária dele, né? E aí a equipe não pensou duas vezes em levar para o veterinário, ver todos os cuidados e ficou preocupado. Meu Deus, Pois é. levar para a ONG não dá, porque ele pode pegar doença que não tem, né? Ninguém sabe o histórico, Isso. se ele é vacinado, né, dona Isso, Patrícia? a vizinha aqui pegou ele, tá cuidando muito bem. Tá perfeita como tá o cachorro, perfeita, que ela dá remédio, tá cuidando. E o cachorro, se não fosse ela, acho que tava na rua morrendo aí. É, que a gente é extremamente grato, porque eu vou tentar ainda convencer a ela a adotar, que eu sei que a E ele filha tá já está apaixonada, ela tá apaixonada já. Ela tá apaixonada porque ele é carinhoso. Eu fiquei até querendo, porque eu tenho gato também, eu fico com medo. Eu tenho gato na minha casa, mas eu fiquei assim, deu uma vontade de pegar ele também. Fiquei com aquela. Eu achei ele tão carinhoso, tá sendo tentando fazer minha cabeça e eu fazendo a dela, ao contrário. Mas o bichinho faz pena, viu? Tem um. Ave Maria, tem uma seja boa minha bicha. aliada, para que a gente convença ela a adotar. Mas qual a importância desse lar temporário? Porque a gente pôde ter o tratamento correto veterinário, com a alimentação. Olha aqui, ó. Ele, Olha aqui brincando, né? Tá brincando com a irmãzinha. O tratamento correto, o veterinário já veio novamente dar uma nova olhada com as medicações que foram passadas de forma adequada. E aí a gente vai poder ter a adoção ou a própria do lar temporário É, adotar. pois Né? é. Então é isso, gente. Então, veja, você que está assistindo agora, que no seu coração tocou essa história e disse, olha, eu posso abrigar na minha casa um anjinho resgatado. Entre em contato, tá aqui, né, o Instagram, @DepKitLima. Você diga, Kit, eu tenho um sonho, eu tenho vontade de ser um lar temporário e ajudar um animal resgatado. Pode ter certeza que vai ser gratificante, Isso, né? pois é. Você vê como ele fica feliz, melhora, não vai para essas ONG que tá cheia, pega doença, tem doença muito aí de animal, né? E aqui, ó, tá, você vê bem cuidado com a vizinha que cuida muito bem, adora animal. E eu espero que ela fique com o animal. É isso, então vamos rezar, a gente vai dar notícias em breve, se ela adotou, mas o importante é esse, se não puder ser adotado aqui, eu tenho certeza que você está assistindo, vai adotar, e a gente vai poder ter um final feliz de Mas eu verdade. queria que alguém adotasse, porque ele é muito mansinho, bonito, eu adorei ele. Mas vai dar certo, então Vai dar vamos na torcida junto. Estamos na torcida. Eita, coisa boa! Um beijo, minha gente! Meu povo, já sabe, né? Se eu tô aqui desolada, é porque chegou aquele momento que eu não quero, você não quer, mas é assim, o nosso programa chega ao fim só hoje, porque todo sábado, o sabadão é nosso, vocês sabem, né? E a gente aprende, a gente se emociona, a gente faz o bem. E é isso que a gente quer transmitir pra você, que o seu sábado seja leve de muito amor e combate aos maus tratos, porque os nossos animais são anjos e precisa da gente. Então, até o próximo programa.